Olá, meu amigo Roberto. Seja bem-vindo, né? Vamos agora começar o trabalho com o João da Luz da Prosperidade. E o João traz uma frase muito simples, né? Que foi simples na construção, mas profunda na sua significação. Quem foi o autor dessa frase, Leão? Robert Fitzgerald Kennedy. E ele disse: apenas aqueles que ousam ter grandes fracassos conseguem alcançar grandes sucessos. Esse homem foi presidente dos Estados Unidos, né, Roberto? Sim, sim, Que, exatamente. que fracassos esse homem teve na vida? Muitos, né? Uhum. Em várias eleições ele foi derrotado. A gente não está falando do John, está falando do irmão dele, do Robert, Certo, do Robert, né? né? Senador, né? Senador. Tá certo. E ele teve algumas derrotas, né? Certo. Eleitorais, pessoais, né? Perseguições. Sim, E ele fala de uma coisa muito importante, né? Se você não tem coragem de se expor ao fracasso, sim. você não vai conseguir alcançar grandes vitórias. Por exemplo, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, nós estamos colocando nossas vozes aí, nós estamos colocando nossos nomes aí no mundo, né? Para que as pessoas nos critiquem, para que as pessoas apontem nossos erros, nossas falhas. Isso é bom. Claro, lógico que é importante que estejamos conscientes de que vão haver aqueles que vão gostar do que estão ouvindo e aqueles que não vão gostar do que estão ouvindo. Isso é natural. Temos E que ter uma aceitação tanto de uma opinião quanto de outra opinião. com toda certeza. Nossa meta é ajudar a quantas pessoas mais nós pudermos, né? Então, por isso nós estamos nos colocando aí na posição de cometer erros, de Isso, fracassar, justamente. para alcançarmos o grande sucesso que é ajudar o número máximo de pessoas possível, não é isso? Isso, sem falar que nós estamos, ao fazer assim, nós estamos primeiro tendo que pontuar conosco mesmos a necessidade de nós fazermos determinadas mudanças para podermos alcançar esse resultado maior. Mesmo porque nós não somos perfeitos, não é isso? Absolutamente. Estamos em processo de melhoramento contínuo Fracassando todos os dias para, ao final, buscar vitórias. todos os dias. Ok. Para as pessoas que estão nos ouvindo, Roberto, há algo mais a acrescentar nesse ponto? Que precisamos ousar. Ok. Precisamos todos os dias iniciar o dia com a ideia de que podemos renovar. Renovar dói, Sim. mas sem dor não tem experiência que possa ser, de fato, facilitadora da vida de cada um de nós. Em inglês, uma pequena expressão: no pain, no gain. Sem dor, sem ganhos. Obrigado. Exatamente isso. Chegamos então, Roberto, aqui no João da Luz da Saúde, não é isso? Isso. Vamos falar sobre metabolismo. O metabolismo saudável depende basicamente da forma como nos alimentamos. Aquilo que a gente coloca para dentro, né, Roberto? Exatamente. Há quem troque o equilíbrio do corpo pelos prazeres do sabor, para depois amargar os dissabores que acompanham as doenças que ameaçam o bem-estar. Sabor, dissabor, muito interessante. Seja a comida o teu alimento e o alimento a tua medicina. Olha o pai da medicina falando aí. Hipócrates. Hipócrates, o homem que estudou a medicina e trouxe a medicina para o Ocidente. O metabolismo é todo um mecanismo pelo qual nós nos alimentamos. Nos alimentamos e criamos, logicamente, as excreções. Metabolismo, você pode traduzir essa palavra, Roberto? Metabolismo é a condição do corpo de pegar nutrientes, absorvê-los, separá-los, selecioná-los, Ok. torná-los nutritivos e aquilo que não funciona, que não presta, ser levado para ser jogado fora. E esse alimento, medicina, que relação tem isso aí? Porque quando se fala que há pessoas que trocam prazer pela saúde e que depois amargam a doença, significa que alguns alimentos que até poderiam não ser chamados de alimentos, certo. alguns
ingredientes, Aham. né, algumas substâncias, Sim. elas são convidativas mais pelo sabor do que mesmo pela sua capacidade nutricional. Você pode dar E alguns exemplos, Roberto, por favor? refrigerantes, Hum, né, uma quantidade enorme de massas, ok. doces em geral, Certo. né, todas essas coisas, especialmente em excesso, Sim. elas podem ser muito nocivas para o corpo. Mas é exatamente o que rola na sociedade. Certo. Né? Você poderia, sim, sem querer fazer uma lista de nada proibido, mas você poderia dizer alguns exemplos de substâncias que nós deveríamos, se possível, pelo menos consumir com a quantidade mais controlada? É, aquelas coisas são artificiais ali. Ó. Sim. As coisas artificiais deveriam ser, se possível, retiradas da dieta das pessoas. Ok. E mesmo aquelas coisas não naturais, Certo. né, é preciso ter cuidado ao se alimentar. Algumas frutas, Sim. com excesso de frutose, Sim. podem fazer mal para o organismo. Então você pode, aquelas frutas que têm mais frutose, você comer menos Ok. dessas frutas. Perfeito. Agora, as coisas artificiais, elas poderiam ter um filtro muito poderoso que restringisse de tal maneira que, em alguns casos, nem fosse utilizado. Tá, então, se eu comer bem, eu posso também diminuir a quantidade de remédios que eu tomaria? Isso, porque aí o alimento, ele é a medicina. Certo. Você come, se alimenta, se nutre e Sim. está com um organismo mais saudável. Bom, aí cada pessoa vai consultar as pessoas, os médicos ou os profissionais que confiam para que tenham um melhor direcionamento, não é isso? Exatamente. Muito obrigado. Chegamos então, Roberto, aqui ao João da Luz da espiritualidade. Nunca perdemos nada ao aprender. Sempre ganhamos alguma coisa. A razão pela qual eu sei tanto é ter cometido tantos erros. Buckminster Fuller, um matemático, filósofo que nunca se formou, mas pasmem, recebeu 46 doutorados honorários. E esse homem, da altura da sua autoridade, ele Ele fala uma coisa muito importante. Sim, A razão pela qual ele sabia sim. tanto Aham. era ter cometido muitos erros. Quer dizer que aprender pode ser através do erro, repetição e erro. Você vê, a espiritualidade nos traz um tema que foi tratado na prosperidade, né? Aham. Fracassos e sucesso. Pronto, o Kennedy, né? O Kennedy, né? Certo. E aqui nós temos a questão do perder, né? O perder não é perder, Certo. o perder é ganhar. Aham. Se você tem um processo iluminativo de olhar para dentro, de se estudar, de não se vitimar, Perfeito. de não culpar o outro, Certo. aí, quando você erra ou quando o erro chega em você, você vai descobrir a maneira que você tem de aprender com o erro e reconstruir de uma forma agora mais aperfeiçoada. Deixa eu fazer uma comparação aqui, Roberto. Por exemplo, quando você faz uma prova na escola, ou na faculdade, ou no curso técnico, no qual você tira uma nota diferente de 10. Você tirou um 9, você tirou um 8, você tirou um 7. O que significa isso que faltou para você tirar um 10? Aquelas questões que você errou. Você pode debruçar sobre essas questões e, no outro momento, quando acontecer de novo delas aparecerem na sua frente, você terá aprendido e solucionado. Tá. Alguns alunos, inclusive, desenvolveram a técnica de refazer a prova. Não é isso? Alguns professores também fazem isso, né? Exato. Na hora de corrigir a prova, eles corrigem a prova lá depois para que todos os alunos possam enxergar e eles possam refazer a prova e todos possam tirar um 10 fictício. Como todos nós somos imperfeitos, é importante que a imperfeição bata na nossa cara. Certo. Para que então possamos, a partir dessa pancada que nós recebemos, poder efetivar de forma diferente a nossa ação. Para as pessoas que estão nos escutando agora, Roberto, algum conselho em relação a isso? Não se frustrar além do necessário quando as coisas não andarem tão na bica do que nós esperamos. A frustração ela é imediata, mas de imediato se deve então o mecanismo
de reforçar a nossa vigilância para fazermos de novo da melhor maneira. Ou seja, aprender e continuar. Sim. Reconhecer o erro como algo simplesmente que pode ser aprimorado. E o erro não nos fazer desistir. Perfeito. Algo mais a acrescentar? Tá tudo no ponto. Muito obrigado.